E aí, pessoal, qual é o objetivo aqui hoje? Eu quero criar um visual do Python dentro do Power BI, quero apresentar. E para isso eu vou utilizar a correlação. Eu tenho esse dash aqui que eu falo da qualidade do sono e eu quero apresentar essa correlação. E aí, o que é a correlação? Para a gente começar a entender. Correlação é uma medida estatística. Você vai, literalmente, eu vou ser bem literal aqui e redundante, correlacionar as variáveis, ou seja, quero saber o quanto elas se correlacionam, ou seja, quanto elas são próximas, no sentido de elas interagem entre si. E aí, embora aqui para o point, para eu te mostrar uma coisa. A correlação, ela vai de -1 até 1. Nesse intervalo lógico, tem um zero aqui no meio, e aí ela vai variar dentro disso aqui. Quando ela for 1, é o que a gente chama de correlação perfeita e positiva. Ou seja, quando a variável A cresce, a variável B também cresce proporcionalmente. Quando ela for -1, ela vai ser perfeita negativa. Ou seja, quando a variável A cresce, a B decresce de forma proporcional. Quanto mais próximo do zero, significa que ela não existe correlação. Não tem correlação entre as variáveis. Ou seja, não existe. Imagine que eu tenho uma conta de luz. Quanto mais eu utilizar o ventilador, a conta de luz vai aumentar? Sim. Então, minha conta total tem correlação. Provavelmente uma correlação muito alta. Ou seja, quanto mais eu uso, imagina também se fosse um ar-condicionado, ou seja, que tem um gasto ainda maior. Quanto maior eu uso de ar-condicionado, maior da minha energia. Agora, o gasto de água tem a ver? Não diretamente. Pode ser que, porque eu tenho 10 pessoas morando numa casa, eu gasto muita água, então significativamente eu vou gastar muita energia. Mas não necessariamente. Eu posso tomar menos banho, mais banho, então vai depender. Então seria algo que não existe. Então, e a gente poderia procurar algo que fosse contrário, mas de energia aqui na minha cabeça não vê nenhum. Mas poderia ser, quando a gente fala de correlação negativa, -1, significa que esse está crescendo e esse está decrescendo, na mesma proporção. Imagina aqui, bora pegar aqui um exemplo esdrúxulo que eu pensei agora. Eu tenho certa limitação de água, tenho 1000 litros. À medida que eu uso mais, e ela é dividida entre duas casas, né? Casa A e casa B. Quanto mais eu uso, menos a casa B usa. Ou seja, elas são inversamente proporcionais. Quanto mais um utiliza, menos o outro utiliza. Seria mais ou menos esse exemplo. É bem esdrúxulo, mas é para que você entenda o que é que a gente vai fazer aqui. E aí, beleza. Vamos com o que é o foco aqui. Trazer os dados do Python, fazer um visual. E aí eu vou clicar aqui em mais e vou aqui do lado, ó, onde tem PY. Vou clicar e ele vai dizer assim, vou habilitar, né? Eu já tenho o Python instalado, você precisa ter o Python instalado. E aí eu vou dizer assim para ele, eu quero utilizar todas essas variáveis aqui, porque ele está me perguntando, tá, você quer fazer um visual, mas você quer usar o quê? Eu vou dizer para ele, eu quero usar esse aqui, ó. Ou seja, estou pegando todas as variáveis. E aí, beleza. Vou criar um script. Na verdade, eu já vou copiar aqui, que eu tenho do lado, e vou trazer para vocês. Porque a ideia não é te ensinar Python aqui. É como fazer um visual do Python, não Power BI. Power BI, desculpa. Então, tem um import aqui, ó. Esqueci de import. Estou pegando Seaborn. Estou pegando Matplotlib. E aí eu estou fazendo correlação, né? Criando a variável. E plotando aqui. Dei o nome. Falei as cores que eu quero e vou dar um play aqui. E ele já vai me retornar, pode demorar um pouquinho, ele vai me retornar o visual pronto. E a gente vai notar uma coisa aqui. Deixa eu diminuir, vou aumentar. Você vai perceber que não tem a variável, ou a nossa variável target, que ela está bem aqui, ó. Cadê? Deixa eu trazer aqui no resumo. Desordem do sono. Ela não vai estar aqui. Por quê? Se eu for lá na tabela desordem do sono, sleep disorder, está como em categória, é uma variável categórica, ou seja, são palavras. Então ele não faz. A correlação é um cálculo matemático, cálculo estatístico. E aí a gente consegue ver já, aqui olhando pro gráfico, deixa eu puxar ele aqui pro meio, centralizar. A gente consegue ver, ó, idade com pessoa. Isso daqui a gente pode tirar, não tem necessidade. Por quê? Porque aqui é o número da pessoa. Pronto, vou tirar do gráfico, ele vai fazer o cálculo e vai atualizar. Tirou. Mas idade tem uma correlação relativamente alta com PAM, que a gente está falando de pressão arterial média. Bruno, e esse 1 aqui?
O que é que ele está fazendo? Idade com idade. Ele tem que ter uma correlação positiva perfeita. Porque está fazendo ele por ele. Então, essa é a diagonal que ele está fazendo entre si. E tanto faz se você olhar para a diagonal superior ou inferior. Porque ele vai, aqui ele está fazendo idade com passos. E em algum momento ele vai fazer, cadê aqui embaixo? Passos com idade. Ou seja, se eu olhar para aqui ou para aqui, está no mesmo. Então, só precisa olhar para uma da diagonal. E aí, beleza, a gente criou. Então, com poucas linhas de código, vou trazer aqui, a gente criou um visual do Python no Power BI, te dando mais opções para você trabalhar, não só ficar restrito ao que o Power BI tem aqui. Então você já sabe que tem o visual que vem com o Power BI, você consegue fazer com Python, consegue fazer com R, que ele abre, e você ainda pode vir aqui e obter mais visuais. Mas esse não é o objetivo da aula de hoje. O objetivo é fazer gráficos com Python. Isso eu consegui entregar para você. Se você quiser acompanhar mais aulas, quiser acompanhar falando mais sobre visual e Power BI, só ativar o sininho, só seguir a gente tanto em todas as redes sociais e conseguir acompanhar tudo isso de forma gratuita.